Verdadeiro ou farsa? E hoje o Olá Curiosos tem festa de 20 anos do site E-Farsas, criado no dia 1º de abril de 2002 pelo Gilmar Lopes, nosso colaborador. Parabéns, Gilmar! Falei que a gente ia comemorar aqui e a comemoração começa hoje, tudo bem? Tudo bom, Marcelo? Obrigado, viu? Obrigado pelo convite, obrigado pelos parabéns. 20 anos aí, tratando de um assunto que, quando eu comecei lá em 2002, nem tinha esse nome ainda, né? Não era moda ainda falar sobre fake news, sobre checagem de fatos, essas coisas, né? E o E-Farsas foi um dos pioneiros aqui no Brasil a trabalhar com isso. Ô, Gilmar, eu queria começar contando um pouquinho de você, né? Para chegar até o seu interesse por esse tipo de checagem, né? Conta um pouquinho da tua vida aí estudantil, né? Do começo do trabalho, e depois termina explicando como é que você foi parar nisso. Bom, quando a gente se conheceu, a primeira vez que eu dei uma entrevista para você, eu ainda era pedreiro, eu trabalhava com obras ainda, né? E o diferencial do nosso trabalho lá no litoral era que, enquanto a obra ia sendo tocada, eu ia tirando fotos e colocando num site. Olha só que tecnologia! Eu ia colocando as fotos no site e aí o dono da casa podia ir acompanhando a obra através do site, né? Uma coisa meio inovadora na época. E a partir desse trabalho, eu comecei a fazer outros trabalhos para a internet, até que um dia me caiu um, um, uma, um, uma corrente no e-mail de uma criança que estava doente e tal. E aí, para cada e-mail repassado, ela ia ganhar alguns centavinhos. E ao invés de eu repassar, eu resolvi pesquisar. E aí descobri que era mentira. Aí o resto é história. Mas depois você trabalhou no supermercado com internet, não foi? Sim, sim, eu ainda sou colaborador em uma rede de supermercados. Eu trabalho com o desenvolvimento do intranet da empresa. Então eu trabalho com banco de dados, com desenvolvimento de sistemas, sempre para a web, né? Então a internet sempre foi a minha paixão. Desde a primeira vez lá, em 1990 e noventa e pouco, que você tinha que conectar na internet de escada, né? Os jovens hoje não sabem como é que é isso, né? Você tinha que esperar da meia-noite para você poder conectar para pagar um pulso só. Bons tempos. E outra, um detalhe, hein? Enquanto você estava conectado, ninguém podia usar o telefone, né? Só você ficava no telefone. Então, desde quando a primeira vez assim que chegou a internet na minha vida, eu me apaixonei e ainda falta muita coisa para ser feita na internet. Bom, você está contando, né? Caiu essa corrente na tua mão, você foi checar, descobriu que era mentira. E aí, como é que isso, né? Você podia falar, bom, é mentira e não vou fazer e pronto. Mas como é que isso deu origem ao E-Farsas? Agora eu queria que você aí contasse a construção do site. Bom, aí aconteceu o seguinte, eu mandei de volta, né, essa mensagem, esse e-mail, porque antigamente não tinha rede social, então tudo circulava por e-mail, né? E aí eu mandei de volta para meus amigos, falei, ó, gente, isso aqui é mentira, não adianta você compartilhar por esses motivos, ó. Eu entrei em contato com a empresa disse que não está fazendo esse tipo de trabalho, e mostrei todos os erros que tinha no texto, né, que eles tinham me mandado. E aí meus amigos começaram a mandar assim, então, já que você é espertão, então dá uma olhada aqui, ó, nessa foto, vê se essa foto é real, dá uma olhada nesse outro texto aqui. E aí eu começava a pesquisar e devolver para as pessoas, né, para os amigos, né. Até que um dia eu tive uma ideia de colocar, né, aproveitar aquele conhecimento que eu já tinha de fazer sites, essas coisas, e colocar as coisas que eu estava pesquisando num endereço só. E aí quem quisesse pesquisar ia entrar lá e procurar. E aí no dia 1º de abril de 2002 estreou o E-Farsas, né. Antes disso ele já funcionava de uma forma meio precária, que era no endereço provisório, naqueles sites que hospedavam gratuitamente, que tinha um endereço muito grande, aí você transformava para um endereço pequeno, mas oficialmente no dia 1º de abril foi que começou. E aí a ideia inicial do site era a de mostrar que qualquer um pode fazer isso, né? Se até eu conseguir, né? Qualquer um pode conseguir. Que basta você abrir um navegador ali, uma janelinha no seu navegador e fazer uma pergunta ali para o site de busca que você vai ter a resposta rapidamente. E aí a ideia do site sempre foi a de usar a própria internet como ferramenta, né, para desmistificar as histórias que circulam nela e mostrar como é fácil, né,
fazer isso. Então, sempre quando eu vou publicar alguma coisa, eu coloco sempre os links da onde eu tirei aquelas informações, como eu fiz para chegar naquilo, né? E mostro quais as ferramentas disponíveis para se fazer esse tipo de pesquisa. Gilmar, qual foi a primeira notícia, então, do site que você desvendou? Bom, a primeira notícia, na verdade, foi uma foto, né? De um cara que estava em cima do World Trade Center, ele tirou uma foto e tirou uma selfie, né? E aí, quando foram ver os escombros lá, no meio dos escombros, encontraram uma câmera. E quando foram revelar o filme, olha como é antigo isso, hein? Quando foram revelar o filme, aí descobriram que o cara tinha tirado uma foto momentos antes do avião vir atrás dele, né? Parece uma coisa absurda e tal, mas era uma piada. Foi um búlgaro que fez isso e ele mesmo, ele fez a montagem com ele mesmo, né? Ele já tinha visitado lá as Torres Gêmeas meses antes, né, de acontecer os atentados. E ele mesmo fez essa montagem. E lá no site eu descobri qual foi o avião que ele usou na montagem, qual foi a foto original. E essa foi a primeira, foi a de estreia. E aí eu já coloquei. Pode terminar. E aí eu coloquei também essa história dessa criança que estava doente e tal, e expliquei por que era mentira. E essas duas primeiras pesquisas já serviram de base para outras pesquisas semelhantes, né? Então, quando aparecia uma outra história de criança doente, repasse para o maior número de pessoas, eu já usava essa como base, porque o tipo de pesquisa é meio parecido, né? Bom, e aí como que você compartilhava o seu tempo entre o e-farsas e o seu trabalho? Porque dá trabalho também fazer isso, né? Não é que, nossa, eu vou lá 5 minutos faço, porque não é tão simples. Não, não é. E assim, eu sempre tentei dividir, né, deixar bem dividido essas duas profissões, né, porque na verdade o site era um hobby, acabou virando uma profissão, né. Então, eu tenho um determinado horário do dia onde eu me dedico a desenvolvimento de sistemas, em banco de dados, essas coisas, e a outra parte do meu dia, mais ali para tardezinha, para noite, é onde eu reservo para o e-farsas. Então, eu não faço nada, eu não faço uma coisa em cima da outra, porque senão eu vou ficar maluco, né? Agora, ultimamente, a quantidade de notícias falsas aumentou muito, então eu não tenho dado conta de desmentir tudo que aparece. Então, principalmente quando começou a pandemia, assim que começou a pandemia, o outro trabalho que eu tinha diminuiu um pouco a carga horária lá. Então eu falei, legal, vou ter muito mais tempo para pesquisar as coisas por e-farsas. Mas a quantidade de desinformação foi tão grande que eu fiquei maluco. Eu falei, não, eu não vou dar conta, não vai ter jeito. Então eu me propus a fazer o seguinte, pelo menos uma por dia eu desminto. Então todo dia tem uma fake news lá desmentida ou uma notícia real, né? Porque às vezes eu vou pesquisar e acabo descobrindo que é verdade, então eu coloco lá no site também por que é verdade, né? E isso é maluco, né? Porque hoje a desinformação está tão grande que, de fato, você tem que checar até coisas verdadeiras. A semana passada circulou aquela história do menino que foi suspenso na escola por causa da melancia. Ele levou uma melancia para dividir entre os amigos e foi suspenso. Aí eu falei, não, não é verdade. Aí eu também dou uma de Gilmar, né? Falando, deixa eu pesquisar, essa escola existe? Né? E aí você vai vendo que era tudo verdade. É verdade, Mas é maluco, né? Porque hoje você perdeu a noção do que pode ser e o que pode não ser, né? Sim, tem algumas coisas que você jura que é mentira e quando você vai pesquisar, você acaba descobrindo que é verdade, né? É bem complicado. Um parâmetro que eu uso é assim, se eu tiver em dúvida, eu ainda não publico. Eu abro mão do furo, abro mão de ser o primeiro a publicar, esperando mais informações daquilo, né? Às vezes eu estou pesquisando uma outra coisa que não tem nada a ver e acabo caindo, aquela história lá, olha, tá aqui, ó, e acabo resolvendo uma notícia que circulou antiga, eu publico lá no site porque eu descobri a verdade sobre ela, né? Bom, como você disse, né, Gilmar, a quantidade de desinformação hoje em dia é muito grande, muito. É fora do normal. E você faz todo o trabalho sozinho ainda? Eu atualmente eu estou trabalhando sozinho. Eu tenho mais uma pessoa que está me ajudando a editar os vídeos aqui e
E lá no nosso grupo do Facebook e do Telegram, que agora deu uma pausa aí, né? Tem um pessoal que me ajuda a moderar o grupo, né? Para as pessoas não fazerem bagunça lá e tal. Então, na redação final só tá eu aqui agora. Então, em 2019 eu tive a ajuda do jornalista Marco Faustino, que me ajudou muito lá no site. E, inclusive, aprendi muito com ele também a como a tratar jornalisticamente o meu trabalho. E agora ele foi para Aos Fatos, que é uma agência nova, né, que surgiu há poucos anos. E isso é uma tendência muito legal que tem acontecido, que várias agências, né, estão chegando agora para ajudar nesse trabalho. É bem bacana. No começo, quando surgiram as primeiras agências de checagem, eu até brinquei lá no Twitter, né? Eu falei assim, não, quer dizer que agora seria a mesma coisa de você vai na pizzaria e tá escrito lá, agora o pizzaiolo lava a mão, né? Porque a obrigação do jornalista é checar as informações, né? Mas depois eu entendi que esse trabalho é muito importante também para o jornalismo, porque o jornalista geralmente ele corre atrás do assunto para gerar notícia, né? E na checagem de fatos, não. É uma notícia que já está circulando e ele tem que investigar aquela notícia para ver se é verdade ou não. Então, quanto mais agências tiverem, muito melhor também para ajudar ainda mais aí para combater a desinformação. Gilmar, uma vez nós falamos sobre isso, né? Você falou que nunca houve tanta notícia. Vamos falar notícia falsa, embora a notícia não seja falsa. Ela não Aham, é notícia, ela é desinformação. isso. Agora, o que me chama a atenção, e eu queria um comentário seu, é que tem histórias que elas são muito bizarras, né? É muito difícil imaginar que alguém acredita naquilo, né? Porque ela passa, ela passa do que seria o aceitável. Mas aí você comentou que as pessoas sabem que é fake news, mas elas querem espalhar, elas querem que aquela desinformação chegue para mais gente. É assim que tem funcionado hoje. Em alguns casos, espalham notícias absurdas, assim, muito absurdas, e aí logo de cara ela já é desmentida e tal. Depois, mais para frente, alguém traz uma nova notícia falsa, usando essa notícia anterior como base. Então, o que parecia ser tão absurdo lá no passado, fica como uma pulguinha atrás da orelha para ser usada na nova, né? Então, tem um caso muito interessante que aconteceu, por exemplo, no comecinho da pandemia, apareceu um vídeo de uma TV, de um repórter de TV, com alguns sacos pretos atrás assim dele, né, de pessoas que teriam morrido e tal. E no meio da entrevista, uma das pessoas lá do saco se mexe, levanta e sai andando. E aí começaram a espalhar assim: ai, tá vendo? A mídia, a grande mídia tá te enganando. Eles estão falando que as pessoas estão morrendo de Covid, mas olha lá, ó, é mentira. Tá lá o cara se levantando. E esse vídeo, na verdade, eles estavam cobrindo uma manifestação que estava tendo lá em Viena de um grupo contra mudanças climáticas, essas coisas, né? Eles estavam colocando as pessoas ali em referência às pessoas que morrem por causa da poluição e tal, né? Bom, e aí no meio daquela movimentação, um dos manifestantes se levantou e foi embora. Não tem nada a ver com Covid, não tem nada a ver. Aí agora, nesse conflito que está tendo aí entre a Ucrânia e a Rússia, apareceu de novo essa história usando esse mesmo vídeo, só que agora era assim: a grande mídia estava mentindo que as pessoas estavam morrendo na guerra, quando no meio da entrevista um dos mortos se levanta. Então, assim, usaram uma coisa que era absurda no passado, agora de novo requentaram com uma nova roupagem, entendeu? Gilmar, quem ganha, né, dinheiro, ganha o quê espalhando essas notícias? Antigamente, lá no começo do site, quando tudo era compartilhado por e-mail e tal, quando você encaminhava o e-mail para outras pessoas, o seu endereço de e-mail ia junto, né, com aquele e-mail. Então, no começo, assim, tinha uma lista enorme de e-mails. Então, quanto mais pessoas compartilhavam aquilo, mais você conseguia depois uma lista de e-mails para ficar mandando propaganda, spam, essas coisas, né? Depois, isso se tornou uma ferramenta de engajamento nas redes sociais. Então, as pessoas falavam assim: ah, quantos amém essa pessoa precisa, merece, quantos likes essa pessoa merece. E aí, conforme as pessoas iam dando like, quem espalhou aquilo ia crescendo na rede social, né, dentro daquela rede social.
Agora, as pessoas têm feito muito isso com alvo. Então, eu tenho percebido que nos grupos, né, que vixe, me colocaram em um monte. Eu disponibilizei um número de WhatsApp lá do site, eu caí na bobeira de fazer isso. Eu tenho um celular só para isso, só para esses grupos. Então, eu acompanho vários grupos, né, de várias áreas, de muita desinformação, eles espalham muita coisa. E eu percebo que tem um alvo. Quem é o alvo de hoje? O alvo de hoje vai ser um determinado fulano, um político, por exemplo, ou um cara da televisão, entendeu? Ou é um assunto, né, do momento. Então, hoje a gente vai falar de quê? A gente vai falar sobre vacina, que vacina faz mal. Então, eu percebo que tem um direcionamento ali e a maioria dos grupos vai por esse caminho. Geralmente, quem cria esse tipo de desinformação, ele se aproveita do assunto do momento, né, para conseguir mais engajamento. Inclusive, tem até um exemplo bem legal, que foi na época da Copa do Mundo, aqui no Brasil. No comecinho do campeonato, começaram a espalhar que o Brasil tinha comprado a Copa. Então, o governo tinha isentado a FIFA de impostos para ganhar a Copa. Só que depois, durante o campeonato, o Brasil ficou muito mal. Né? Aí começaram a espalhar que o Brasil tinha vendido a Copa. Então, eu tenho Revendeu e lucrou ainda, né? E lucrou Revendeu muito. ainda tirando um dinheiro. Pois é, revendeu ao preço mais alto. Porque não tinha como fazer o Brasil ganhar mais, né? O Brasil estava jogando muito mal. Então, assim, atualmente eu percebo que o que se ganha é engajamento nas redes sociais e tem os seus alvos, né? O alvo do dia é aquela pessoa que foi escolhida, ou aquele tema que foi escolhido para ser alvo de notícias falsas. E fico imaginando, né, por exemplo, por causa da vacina, né, a coisa da desinformação com relação à vacina foi muito forte. E não tem uma lógica, né? Porque primeiro era assim, não podemos tomar Coronavac porque vai ter um microchip chinês. Aí, de repente, não, tem que tomar Coronavac porque a Pfizer não sei o quê. E eu não consegui entender. Era só por engajamento isso, Gilmar? Porque para que alguém vai combater um negócio que está provado historicamente, né? A vacina está provada historicamente que é um bem, não um mal. Primeiro, uma das grandes mentiras, né, que espalharam é que a vacina tinha sido desenvolvida muito rápido. Isso não é verdade, né? O coronavírus não é o primeiro coronavírus que aparece. Tanto é que se chama ele de novo coronavírus até hoje, né? Porque ele é uma variação de um coronavírus que já existia. Então, já existia muito trabalho, muito estudo em cima desse vírus para criar um tipo de vacina. Tem também essa nova forma de se vacinar, que é de RNA, né? Onde a vacina ela vem pronta praticamente, né? Mas ela vem faltando alguns pedacinhos de DNA e aí os cientistas conseguem colocar os pedacinhos faltantes do DNA do vírus ali naquela vacina. Então é uma vacina que já vem meio que pronta e você só acrescenta lá as informações que faltam e já pode começar a testar e já começar a aplicar nas pessoas. Outro detalhe também que acelerou bastante, né, a vacinação, a criação da vacina, foi investimento. Foi muita grana que foi colocada em pesquisa, então é até uma das provas de que quanto mais se investe em ciência, é melhor para a humanidade, né? Então, essa é a primeira grande mentira que a gente tem que desmentir. As vacinas não foram criadas rapidamente, não. Elas têm todo um trabalho aí, elas passaram por todas as fases, e como a gente tem visto, né, tem feito efeito, tem surtido efeito, né? Porque você pode ver que depois assim que começaram as vacinações aí, a média móvel de mortes ou de internações com casos graves caiu drasticamente. Então, a gente tem que se vacinar, tem que se vacinar. Até porque a gente sempre se vacinou desde sempre. Eu tenho a marquinha aqui no braço, aqui, que é uma marquinha que todo Todos temos, né? Todos Pois temos. E isso era até uma campanha, né? Desde da época do militar, né? Já tinha a campanha de vacinação. Então, se vacinem, tem que se vacinar. Ainda bem que os nossos pais não eram negacionistas, né? Porque Putz, senão. ainda bem. É. Ainda bem. E foi muito legal que meus pais, eles moram no interior, né? Moram no litoral.
E eu levei eles para ser vacinados lá, quando eu fui para lá. Então eu falei: "Ó, mãe, que legal, a senhora me levou tantas vezes, né, para se vacinar, né, para me vacinar, e agora eu tô levando vocês, tô tendo essa alegria de levar vocês para serem vacinados". Muito legal. Eh, o interessante no caso da vacina, é que aí teve um caráter político no meio, né, igual as máscaras também, teve um caráter político no meio. Quem usava máscara apoiava determinado político, né, ou determinada linha de política. Quem não usava, quem usava. Bom, é uma bagunça, mas assim, diretamente eu posso dizer que foi meio que um direcionamento político, esse caso, entendeu? Não só de desinformação, como também político, infelizmente, né? Gilmar, a gente já tocou no assunto da guerra e eu queria te fazer uma pergunta. A gente está ouvindo muito que essa guerra, né, da Rússia contra a Ucrânia, ela tem muito cyberataque, né? É uma expressão nova que a gente está aprendendo agora. O que é um cyberataque? Bom, basicamente é o seguinte: você tem computadores importantes sendo invadidos, né? Em alguns casos, essa invasão acontece com grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo, então um grupo se reúne e começa a mandar um monte de informação para esse site para que ele caia, né, simplesmente caia. Tem alguns casos onde se descobrem alguma vulnerabilidade no sistema e acabam conseguindo entrar dentro do sistema e, em alguns casos, modificar alguma coisa lá dentro, em alguns casos roubar alguns dados lá de dentro. E uma das funções, né, um dos objetivos é causar o caos, né, é fazer barulho. Então, no meio desse caos todo, algumas pessoas, alguns grupos conseguem ter acesso a alguns determinados computadores, em alguns casos computadores muito importantes, e em alguns casos nem tanto. Mas o fato é que também isso gera muito barulho e às vezes nem é uma invasão, às vezes é só um ataque, né? Às vezes as pessoas ficam mandando vários pings para aquele site até que ele caia, depois ele volta, mas só isso acontecer já gera uma certa desconfiança, né, para aquele sistema. E outro assunto que vai ser pauta esse ano, né? Daqui a pouquinho a gente tem eleição aqui no Brasil, é essa questão também da desinformação em época eleitoral. E eu sei, acompanhando aí o seu trabalho, Gilmar, que você participa de um grupo, né, que vai ajudar o TSE nessa eleição. Conta um pouco do que, o que vai ser feito efetivamente. É muito legal. A gente fez um trabalho já em 2018, foi uma força-tarefa que a gente fez em parceria com o TSE, onde no dia do segundo turno das eleições, a gente desmentiu 50 notícias falsas que circularam naquele período. A gente teve um engajamento muito legal, teve mais de 1 milhão de cliques, foi muito bacana. E o que a gente está fazendo agora esse ano de novo é um canal direto com o TSE, onde algum assunto, né, relacionado a urnas eletrônicas, a erros de eleitoral, alguma coisa assim, a gente consegue um canal direto com o TSE, onde eles verificam lá e já dão a resposta para a gente rapidamente. Então, esse trabalho vai ser feito agora de novo, o eFarsas, em parceria com outras agências de checagens, e o detalhe, assim, é que a gente tem feito isso de forma gratuita, né? Não está saindo nada dos cofres públicos, como muita gente saiu afirmando aí. Na última sessão que o ministro que saiu agora, né, o Barroso, ele fez uma última sessão com a gente sobre o assunto. Ele falou que eles estão estudando uma forma da gente transformar isso numa forma da gente ganhar alguma coisa, né, com isso, né, financeiramente, né, porque ninguém trabalha de graça. Mas por enquanto a gente continua fazendo isso gratuitamente e mais assim para ter umas eleições mais limpas, né, livres de desinformação, porque a gente sabe que isso atrapalha muito o pleito aí, e a gente espera que em 2022 a gente tem certeza que isso vão ter muito mais, né, notícias falsas, mas a gente espera conseguir desmentir isso bem mais em cima do lance, assim. Apareceu, a gente já desmente na hora. Gilmar, e você, né, o ex-farsas, com relação aos haters, né? Você faz um trabalho que desagrada muita gente. Que chega o fulano lá, publica notícia falsa, espera engajamento, né? E aí vem o Gilmar imediatamente falar, é mentira. Aí a audiência do cara cai, ele não lucra com mentira tanto quanto ele gostaria.
você já foi vítima de algum cyberataque, então? Bom, cyberataque não, diretamente no site não, até porque a gente está hospedado numa estrutura bem legal, a gente tem uma parceria com o portal R7, então a gente está na mesma estrutura deles, lá na Amazon, a gente está num lugar bem protegido, então a gente não sofreu até hoje nenhum cyberataque. Mas assim, xingamento, essas coisas sempre teve, desde o começo, desde o primeiro. A primeira postagem que eu fiz lá no site, eu lembro que o primeiro comentário foi assim: eu vou criar um site para ficar checando o e-farsa. Eu falei, nossa, que maravilha, faça isso, meu, porque quanto mais gente fizer isso, melhor, né? E até hoje não apareceu esse site ainda para checar o e-farsa. Mas assim, é, eu recebo sempre com bom humor, porque eu sei que a pessoa, ela escreveu lá, ela não vai vir aqui pessoalmente fazer nada comigo, ela vai fazer só ali pelo online mesmo. Então eu trato sempre com bom humor, eu sempre respondo com muita educação. Eu falo, que isso, amigão? O que você está fazendo? Você veio aqui na minha casa fazer isso, né? Porque o meu site é a minha casa, né? Você veio Sim. aqui falar isso para mim? Peraí, vamos conversar. E aí no meio da conversa o cara até fica mais tranquilo, acaba me tratando bem em alguns casos. Mas não é muito legal ser desmentido, não, viu? Bloquear, você não bloqueia. Não, não bloqueio, não. Até hoje, lá no Twitter, que é a rede que eu mais uso, não tem ninguém bloqueado lá. As pessoas podem falar, eu respondo, sem problemas. É... Até a minha mãe, coitada, minha mãe, o pessoal xinga minha mãe que nem sabe mexer com a internet, coitada da velha. E a pergunta clássica que todo mundo te faz, com certeza, é: você já foi vítima de fake news, Gilmar? Ah, com certeza, com certeza, já fui. Teve uma vez que o Google lançou no dia 1º de abril uma nova feature deles lá, que ia ser um esquema que você poderia enviar um e-mail para lá e eles imprimiriam o seu e-mail, que tivesse lá no seu Gmail. E aí eles poderiam imprimir tudo que tivesse no seu e-mail. E aí eu falei, nossa, mas como que isso vai acontecer? Isso vai, né, vai ser um problema ambiental. Eles colocaram, não, porque o papel vai ser um papel feito com arroz. Eles fizeram um negócio super bem feito. Falei, legal, vou começar a mandar um monte de coisa lá, os meus textos, tudo, e pedir para eles imprimirem para mim. E aí era 1º de abril. Eu caí numa pegadinha de 1º de abril. Olha só, hein? Se nem o Gilmar está protegido. Pois é, pois é. Então, é por isso que eu digo assim, você sempre, antes de você compartilhar alguma coisa, dá uma pesquisadinha para ver se é verdade ou não, que as chances de você compartilhar uma desinformação aí caem bastante. E a nova polêmica é com base agora no Telegram, né? Que é um aplicativo de troca de mensagens como é o WhatsApp. A gente aprendeu a usar o Telegram justamente quando, naquelas panes do WhatsApp, né? Que a pessoa, de repente, deu uma pane, você migra para o Telegram, mas não foi no começo, um aplicativo que as pessoas ainda continuaram usando. E aí, de repente, o Telegram volta com tudo. E no centro de uma discussão bastante grande, justamente sobre fake news. Fala um pouquinho sobre isso, Gilmar. Você falou que você também usa o Telegram, né? Sim, sim. É legal porque a gente percebe assim, quando começa a aparecer um monte de mensagem aqui, fulano entrou no Telegram, fulano entrou no Telegram, você fala, ih, acho que o WhatsApp caiu, porque tem um monte de gente. Bom, o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou que o Telegram saísse do ar aqui no Brasil, enquanto a empresa não respondesse a respeito de um caso que eles estão investigando, né? Tem um usuário do Telegram, que ele é conhecidíssimo aí por espalhar muitas notícias falsas, o STF já mandou, inclusive com a Polícia Federal, vários pedidos para que se tenham, que o Telegram deem algumas informações a respeito desse usuário. E como o Telegram não respondeu, ele não tem nenhum representante aqui no Brasil, o que o STF determinou foi que cancelasse o acesso aqui do Telegram aqui no Brasil, pelo menos até que a empresa se pronuncie e resolva essa pendência, né? Então, por causa de né, muita gente vai ficar, tem gente inclusive que trabalha com Telegram, né, vai ficar sem essa ferramenta. E um detalhe, viu? Quem estiver espalhando aí formas de burlar isso com VPN, com script, com não sei o quê, você tá fora da lei, cuidado aí. Então, ó, tome cuidado aí, por favor. Mas o Telegram é hoje uma rede, é a maior rede de desinformação que tem? Eu não tenho essa informação precisamente, mas assim, eu sei que tem grandes grupos lá
com milhões de pessoas, porque os grupos no Telegram você não tem limite, né? Você pode colocar quantas pessoas você quiser. E não tem um representante aqui no Brasil dessa ferramenta. Então, o que rola lá não tem moderação, né? As pessoas podem compartilhar à vontade lá sem problema. Então, isso está pegando também. O que se espera é que a empresa se pronuncie, né, aqui no Brasil e coloque um representante aqui no país para poder resolver quando tiver casos como esse, né? Gilmar, a gente vê que o atual governo ele colocou a fake news quase como programa de governo, né? Faz parte da governabilidade espalhar fake news. Agora, eu queria que você comparasse, né? Pensando nos outros candidatos que estão aparecendo, né? Tem muita diferença? Ou você fala assim, não, na hora H vale tudo para todos os lados? Fazendo uma análise aí, se você não quiser citar nomes de candidatos, mas Uhum. pelo menos dá umas dicas para a gente entender quem é quem com relação à fake news. Sim, sim. Quando tiveram as eleições aí de 2018, eu já comecei a perceber que não era só de um lado que estava tendo fake news, todos os lados estavam tendo. Só que um desses lados entendeu melhor como as ferramentas funcionam na internet. Então, um desses lados conseguiu se organizar melhor e se agrupar, né, melhor e conseguiu espalhar muito mais desinformação em relação ao outro lado. Então, assim, dos dois lados teve, mas um deles ganhou. Tanto é que ganhou, né? Porque está no poder até hoje. Mas assim, é aquele tipo de notícia falsa que eu tinha te falado no começo. É jogada uma coisa muito absurda, né, no ar, e depois aquilo é desmentido, mas fica ali meio que no imaginário das pessoas. E aí, mais para frente, eles falam: Ah, você viu? Mas também esse fulano fez aquele negócio aquele dia. Então, isso serve como base para as próximas, né, fake news. Né? Mas eu acredito que, assim, nessa campanha eleitoral que vai ter agora, em 2022, todos os partidos, todo mundo vai usar dessa ferramenta. Porque já foi mais do que comprovado que ela é eficaz, né? Você pode espalhar, por exemplo, um vídeo deepfake, né, que tem muito agora, né, que é você pega um vídeo de uma pessoa e coloca um rosto de outra pessoa naquele vídeo, né. A gente tem visto vários exemplos humorísticos, onde, por exemplo, eles pegam a cara do presidente e colocam na cara do Chapolin Colorado, então fica o Chapolin falando com a cara do presidente, né. É engraçado e tal, mas assim, pode acontecer isso, como também, ao invés de se gastar milhões para comprar um computador que faça isso, equipamento que faça isso, às vezes uma fotinho de uma mamadeira erótica já faz um estrago muito maior, né? Então a gente vai ver muito disso nessas eleições. Vai ter notícia falsa de um lado, do outro, um desmente o outro, um fala de um, o outro fala de outro. Isso, mas assim, a gente tem que entender que isso também não é novidade, né? Desde os primórdios lá, as campanhas eleitorais já eram assim, né? Era um falando mal do outro, o outro com direito de resposta, aí o outro desmentia. Mas agora o problema é que o alcance é muito maior, né? Então, por exemplo, o governo tem um canal no Telegram, que a gente falou aqui, que tem mais de 1 milhão de pessoas nesse canal. Ele joga uma notícia lá, pronto, já disseminou para 1 milhão de pessoas, e se cada um compartilhar, exponencialmente a gente tem milhões e milhões de pessoas tendo acesso àquela notícia que nem sempre é verdadeira, né? Então, como sempre teve, agora vai ser muito pior porque a gente tem um alcance muito maior. A gente sempre diz que uma notícia falsa ela tende a circular muito mais do que uma notícia verdadeira ou até o desmentido da falsa, né? Ela age muito mais depressa porque ela é mais sedutora. É assim que funciona, né? A notícia falsa te chama a atenção de tal maneira que você automaticamente já quer repassar, né? É como se fosse aquela piada, né? Aquele meme, né? Você quer passar logo, você quer ser o primeiro a contar a piada para outra pessoa, né? E depois, quando veio desmentir, lá vem esse chato desmentir. Olha aí, tava tão legal isso aqui, por que você foi desmentir? E isso é um disclaimer que eu tenho falado nos meus vídeos, sempre no finalzinho eu tenho avisado: olha, a gente sabe que o boato sempre tem muito mais força do que o desmentido, então ajuda a compartilhar esse vídeo e tal, porque é uma das formas que a gente tem de tentar furar essas bolhas aí e espalhar um pouquinho, né, do desmentido, né? Gilmar, também na semana passada, o governador da Califórnia, o Arnold Schwarzenegger,
ele gravou um vídeo, acho que de 9 minutos, foi um vídeo grande até, em que ele atacava o governo da Rússia justamente por essa questão de espalhar notícia falsa, não estar falando a verdade sobre a guerra. Né? Eu lembro que em um dia o vídeo tinha sido assistido por 30 milhões de pessoas, era um número bastante grande. E eu queria te perguntar o papel dos influenciadores. A gente tem no Brasil pessoas que têm esse poder de, né, de meio que alertar as pessoas sobre fake news. Existem influenciadores que fazem isso? A gente tem o caso do Felipe Neto, né, como um exemplo, mas eu não queria ficar só no Felipe Neto. Uhum. Tem gente fazendo isso, preocupado com o fato com a democracia, com educação, né, educação midiática, no caso. Tem esse movimento para alertar as pessoas? Tem, mas eu queria que tivesse mais, né? Ainda tem pouco, né? Os grandes canais mesmo, de influenciadores, eles ainda não se mexeram nesse sentido, né? Alguns com um pouco de medo, né? Porque às vezes você, ao falar sobre isso, muitas pessoas acham que você está tomando um lado, né? Porque parece que já foi meio determinado que tem um lado que fala mentira e tem o outro lado que não fala. Então, Uhum. quando você começa a tentar combater isso, dá a impressão que você está combatendo, né, sei lá, o governo, ou você quer que o fulano de tal volte ao poder. Não é nada disso, você está querendo que um pouco, pelo menos um pouco da desinformação acabe, né? Mas eu tenho visto vários canais aí que têm feito um trabalho muito legal. Tem o Braincast, que é o B9, né, que faz um trabalho muito legal também. Tem alguns canais. Tem um podcast muito legal que é o Naruhodo, que fala também sobre isso, muito bacana. Então, eu sempre ouço vários podcasts que ajudam a fazer isso. Mas os grandes mesmo, parece que alguns aí estão numa situação meio cômoda, assim, que não querem muito se mexer. Espero que agora, esse ano, né, comecem a tomar posição para ajudar, né, nesse movimento, né? Muito legal. Então, olha, essa aqui é a nossa comemoração dos 20 anos do E-Farsas, agora dia 1º de abril. A gente resolveu comemorar um pouquinho antes, porque senão ia comemorar depois. Então, eu quero ser o primeiro a comemorar com o Gilmar. Então, dia Que legal. 1º, no dia da mentira, no site que desvenda as notícias falsas, completará 20 anos. O Gilmar contou um pouco aqui da história, uma história linda, linda que, né, do sucesso, de como o Gilmar virou uma das grandes referências, porque ele é pioneiro de verdade. Né? Hoje é muito fácil, hoje tem muitos canais de checagem, que bom que a gente tem, mas o Gilmar, né? Eu podia dizer, né, já que você falou que começou como pedreiro, Gilmar, dizer que você colocou os primeiros tijolinhos ali. Né? É Muito bom. verdade, é Muito verdade. bom, muito bom. Então, E, pode falar. e aí fica a dúvida, né? Se o site tem 20 anos, ele parece que ele é mais velho do que a gente, né, o Marcelo? Aí fica aí para ver se é verdade ou mentira. É verdade. Então, Gilmar, para a gente terminar nossa conversa, obviamente o nosso seguidor sabe que todo sábado você está aqui comigo, com o quadro Verdadeiro ou Farsa, que começou na rádio em que ano mesmo? A gente começou em 2007, eu acho, hein? Não foi? 2007, 2007? Acho por que aí. foi, hein? Faz tempo já, foi muito Então estamos tempo. comemorando 15 anos também. 15 anos juntos aí. E quando a gente começou no Você é Curioso, também pouquíssimo se falava sobre isso nos meios de comunicação. Vamos Eu combinar. lembro que o primeiro que eu fiz lá com vocês, lá no Você é Curioso, foi uma história de que ia surgir um 13º signo, signo de Serpentário. Até hoje a gente tá esperando chegar esse signo aí, não Não, e é apareceu até. engraçado que essa história também volta o tempo todo, né? A Sim, cada sim, 3 anos vem essa história de novo. sim. Muito legal. O bom, então, as fake news elas têm essa característica, né? Elas são cíclicas, né? Então elas voltam a circular. Então, às vezes, por exemplo, circulou esse ano alguma coisa, não deu tempo de eu pesquisar por algum motivo, posso ficar tranquilo que o ano que vem ela vai voltar a aparecer, aí eu jogo no ar, sem É. problema. E ainda está crescendo também fake news para pegar criança, porque a gente falou disso, né? E eu queria sempre agradecer o Gilmar, Ah, porque que ele legal. foi uma figura importantíssima para esse livro, Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News, me ajudando a achar os casos em que as crianças eram o alvo das fake news. Isso deu uma parada ou continua forte, Gilmar?
Continua forte e, assim, é um trabalho que eu vinha fazendo já nas escolas, né, eu tenho uma palestra que eu faço para crianças e tem uma que eu faço para estudantes de jornalismo, né, de faculdade, então eu tenho 2 palestras onde eu trabalho com isso, né. Agora deu uma paradinha por causa da pandemia, mas aos poucos está voltando. E o legal é que a gente tenta, né, acabar com a desinformação já desde criança, desde das crianças, ela começa a entender o que que é mentira, o que que é verdade. E tem um spoiler, hein, ó, eu sou um dos personagens desse livro aí. É verdade, ganhou homenagem, ele virou personagem do Muito livro. legal. E o legal desse livro é que virou um podcast, né, Marcelo, que também foi Isso, uma honra ter participado. Caçadores de Fake News, né, lá no Spotify, né, isso. muito legal, com a participação a gente entrevistou, checadores de fatos da Itália, dos Estados Unidos, foi um trabalho muito bacana. Portugal, Portugal também, exatamente, é muito né? bacana, muito legal. Não, e eu te agradeço demais, né, por esses 15 anos de uma, porque a gente virou referência, né, você principalmente, e você é um cara, assim, 100%, sempre lá o primeirão a mandar o boletim, sempre com coisas super atuais, né, me ajudou muito. Falei, Gilmar, eu preciso de umas histórias aqui de fake news para criança, você já me deu os caminhos, ajudou demais no podcast depois. Então tem o efarsas.com, que a gente sempre fala e-farsas.com. Ele está aqui no Olá Curiosos e tem mais, né? Você está no UOL também. Eu tô lá junto com o Pirula, fazendo Fake Nós, que é depois que a gente que a gente batizou o programa e mandaram lá, por que vocês não colocaram Fake Dói, que são 2 cara feio na tela? E aí a gente fala, a gente desmente algumas coisas também com muito bom humor e tal, o Pirula também é uma figuraça. E também eu tô lá no portal R7 também, fazendo, lá sempre eu tô lá na home com as nossas checagens lá do E-Farsas. Então, quem quiser, procura aí. Escreve E-Farsas aí na internet que eu apareço em algum lugar aí. Muito legal. Então, Gilmar, muito obrigado, parabéns pelos 20 anos. Obrigado, eu que agradeço. Eu lembro quando você me contou, né? A alegria que eu fiquei quando você me contou, falou assim: agora a checagem de fatos vai ser minha profissão, né? Agora é o principal, é o que eu vou cuidar. Fiquei muito feliz. E então, puxa, estou muito contente de estou abrindo os trabalhos da comemoração dos 20 anos do e-farsas.com, né? Do e-farsas, e, e te agradecer por mais essa conversa e por você estar tão perto assim. E várias vezes, gente, aí, pessoal, falo, Gilmar, me ajuda, me mandaram isso aqui, é verdade ou é mentira? Eu não estou achando. Ele vai lá e acha, né? Legal, Marcelo, obrigado. Eu quero também agradecer. Você foi o primeiro cara que abriu assim as portas, né? Ainda lá na Rádio Bandeirantes, foi o primeiro lugar, assim, a primeira mídia onde o E-Farsas apareceu e daí foi só, só sucesso. Que Obrigadão, viu, joia. Marcelo? Então, Gilmar, hoje você está dispensado de boletim, tá? Essa Que semana legal. você vai cuidar do bolo, dos brigadeiros, da velhinha. Essa Maravilha. semana não precisa fazer. E agora, te agradecendo, né? Eu vou chamar aquele quadro que também a gente fica procurando umas notícias que, ó, tem muita gente que às vezes acha que não é verdade quando lê, mas a gente checa sempre antes de publicar. Né? Eu vou chamar o Todo Mundo Curioso agora. Gilmar, super obrigado. Até semana que vem, hein? Tchau, tchau. Valeu. Então vamos lá agora. Histórias, né, que circulam no mundo inteiro e todas verdadeiras. Vamos ver?